Não, e olha que foi muito interessante essa colocação, Camila. Você ainda está nos devendo a explicação etimológica. Você não me deixou acabar. Deixa eu só falar uma coisa. Desculpa, hein? Ciência, mas a questão é, não, pelo que você está falando, ele falou que a história é inspiradora mesmo, eu estou diante dos historiadores, tem que bajular, né, gente? Mas a questão é a seguinte, como é importante pensar, inclusive, em questões, vou usar a palavra prisional, que não é bem esse o termo da época, mas ok, a queda da Bastilha, né? Era uma situação de punição, sim, como você colocou, esse quadro aí, masmorra, né? Vai lá para morrer, vai lá para... Né? Não existe outro caminho. Então, aí pode voltar. Me desculpa. Não, eu só queria fazer um complemento. Que eu estava falando de iluminismo. Você observa que até então a gente falava em pena privativa de vida. O que é pena privativa de vida? É a pena de morte. Sim. E com o iluminismo, com os direitos naturais, você começa a observar. Claro que isso não é imediato, né? Nós vamos ter aí pelo menos 100 anos. Mas você começa a ver a substituição da pena privativa de vida pela pena privativa de liberdade. Nossa, bacana. Quer dizer, ao invés de você pagar com a perda da sua vida, você paga com a perda de um direito natural, que é a liberdade. Não, perfeito. Tá certo? Então, Camila, por favor, me desculpe. Nossa. Foi só um adendozinho. Um super adendo. Devo reconhecer que foi bacana. Sim, a gente compreendeu o iluminismo ele é importantíssimo, ele é uma chave importantíssima para a gente compreender esse processo dessa mudança de pensamento que vai refletir tanto na questão das leis penais quanto na própria prisão, essa mudança aí que Rosana colocou. E aí isso vai impactar o vocabulário, como nós estávamos falando. Né? Então você tem, por exemplo, a documentação. A gente vê muito, a documentação brasileira, a gente vê muito falar o termo cadeia. Vai pra cadeia. Casa de câmara de cadeia. Cadeia está muito presente na documentação. E o que a gente percebe? Que cadeia geralmente se refere à cadeia local. Né? O termo presídio penitenciário, ele demora a aparecer na documentação. Né? No Rio de Janeiro, por exemplo, quando é construída uma estrutura e que hoje nós entenderíamos como mais parecida com com o que a gente entende hoje por presídio, é casa de correção. Sim. Né? Então, o termo presídio, ele não é que eles não existissem, mas pelo menos no Brasil eles são usados, eles demoram a aparecer na documentação, pelo menos aqui em Minas Gerais. Então, presídio entra um pouco do que a Rosana acabou de falar, não é? Que é essa mudança de mentalidade. Isso. Não vai para morrer, ele vai para se corrigir. Mas o mais interessante é o termo penitenciária. O termo penitenciária, ele aparece muito, ele aparece com muita frequência na história dos Estados Unidos ali, no decorrer, no decorrer do final do século XVIII, início do XIX também. E lá, o termo penitenciário, ele tem tudo a ver com os Quakers. Por quê? Sim. Porque os Quakers estiveram intimamente relacionados com a construção de um espaço prisional, que vai chamar penitenciário, que vai levar em consideração isso tudo que a Rosana colocou, que é privar a pessoa de liberdade, né, para poder ela se reconstituir moralmente, mas tendo como pano de fundo a espiritualidade. Daí a correlação do nome com a questão da penitência. Sim. Olha que bárbaro isso! Isso é muito bárbaro. Isso é bárbaro. Muito bárbaro. Esses Quakers eram super mega hiper, né? Aquela religiosidade muito... Exatamente, muito rigorosa, né? Exatamente. Disciplinar. Né? E não é à toa que o regime deles, prisional, foi extremamente severo, e tão severo que o impacto era que muitas vezes o preso entrava, mas ele acabava saindo louco. Foram muitos casos de loucura. Porque a coisa, ela ganhou uma pressão muito forte. Exatamente essa mistura de prisão com a questão da penitência, ela acabou se transformando num regime extremamente opressor. Sim. Muito legal isso. E você mencionando tudo isso, e como, né, eu vou trazer para o meu universo aqui da literatura, e pegando um gancho também do que vocês falaram sobre esse lugar, né, que ainda que mudar, que a mentalidade tenha evoluído a partir do iluminismo, não vai para morrer, vai para se reeducar, né, e com vistas
a ressocialização, pelo menos em hipótese seria assim, né? Mas voltando, por exemplo, nós temos umas histórias muito assustadoras, né? Ainda que seja ficção, Alexandre Dumas, no século XIX, não é? Ele escreve O Conde de Monte Cristo, não é? Que é uma obra, um clássico, e aí nós vamos ver o Montez, né? Aprisionado dentro desse aspecto que você falou, de masmorra. Ali né? ele vai para morrer mesmo. Ele né? consegue sair, vai viver toda uma situação, né? De salto, né? Romantizado. Aí entra a questão da romantização. Mas a situação do momento ali dele dentro da masmorra vai para morrer. Mas nós estamos lá na Europa e etc. Mas aí vamos ao século XX. Você está falando da evolução e do conceito de mentalidade. Por quê? A questão prisional também, no período de Vargas, que vocês da história tanto, né, estudam, gostam, eu pensei aqui em Graciliano Ramos, né, com o clássico. Memórias do Cárcere? Memórias do Cárcere. Ele foi preso no ano do golpe? Estava no limiar, né? Ele foi preso, mas já preso político. Preso político, claro. Sim, ele foi acusado de ser comunista, ele nem era afiliado no partido na época, né? E sem qualquer julgamento, não é? Ele foi retirado da sua casa lá no interior de Alagoas e levado para o Rio de Janeiro, sem qualquer explicação, sem julgamento, e foi colocado no presídio de Ilha Grande. Quando ele estava entrando no presídio junto com outros presos, o carcereiro disse a ele: você não vem aqui para se corrigir, você vem aqui para morrer. Não é? Quer dizer, é dramático, né? Você já imaginou você ouvir um negócio desse? Não, e vai ler depois os relatos do que aconteceu com ele e outros presos, e aí nós vamos ver presos políticos, loucos, presos criminosos, terríveis, todo mundo no mesmo espaço. Coisa horrível. Vivendo a mesma situação e com vistas ao mesmo destino. Foi ali para morrer. E morrer sofrendo, maltratado. Né? E ele conseguiu ser libertado, ele, Heloísa, né? Mas aí por uma série de contingências, sim, né? Era um intelectual, era um homem, né? Porque a maioria deles que entrou ali, entrou e morreu ali. Né? Exatamente, inclusive ele relata, né? A morte de muitos. Mas, quer dizer, então, mas aí nós já estamos no século XX. Quase virada para a segunda metade. Mas é uma ditadura, né, Cleiton? Sim, aí entra a questão. Como é que a questão política, como é que a história vê essa movimentação política e o sistema prisional? É um assunto bem complexo. Muito. Muito complexo. Como você colocou, é por isso que é tão importante a gente trabalhar a questão prisional, porque ela não é matemática, assim. Então você vem o século XIX, você vem aí um impacto nas leis, um impacto. E aí você acha que a questão está resolvida. Não, ela não está. É uma questão que avança e retrocede o tempo todo, dependendo das configurações políticas e sociais. Por exemplo, um dos alvos dos estudos atualmente é o impacto da questão do coronavírus no ambiente penitenciário. Sim. Porque direitos garantidos pela lei foram claramente violados por conta aí de um contexto de pandemia. Então a questão prisional, ela vai e volta, ela sofre reveses. Quando você acha que tudo o que precisava foi conquistado, ela tem aí retrocessos, como eu estou citando o coronavírus. E você citou uma questão importante, que é a questão do preso político, né? A temática do preso político e do preso comum, o preso político ele é muito estudado, né? A historiografia cuida muito da figura do preso político, desenvolveu trabalhos consistentes, mas é interessante como a gente ainda separa preso político de preso comum. São duas historiografias diferentes. Quando eu comecei o doutorado, sempre que eu falava que eu estudava prisões, perguntavam se eu ia estudar Casa de Câmara e Cadeia, de Ouro Preto, ou perguntavam se eu ia estudar prisões políticas. Né? Então eu vejo que você colocou muito bem, as coisas se misturam na história, mas nós pesquisadores acabamos separando na hora de estruturar os nossos trabalhos. Mas eu acho que é normal. Não é? Nós temos que escolher determinados públicos. Eu escolhi trabalhar com os presos comuns,
porque eu acho que a história cuida muito já do preso político. Sim. E o preso comum, ele ficou muito ali na esfera da sociologia. Então a minha escolha foi trabalhar com preso comum sob o prisma da história, que é para dar uma diferenciada. Mas esse período que você toca é um período interessante, essa mistura dos presos comuns e os presos políticos. Né? Nesse momento já há uma preocupação em separá-los. Né? Já há uma preocupação em... Você está falando quando? Vargas, né? Isso. Mais ou menos. Já começa a se desenhar... Estado Novo? Sim, então, já começa a se desenhar... 1937, viu, gente? Até 45, porque senão fica todo mundo no ar, né? Sim, já começa a se desenhar uma preocupação em separar esses públicos, os presos políticos dos presos... O Estado se estruturando mais. Sim, né? Exatamente. E você já começa também a se preocupar com presídios. Essa separação, ela inclusive impacta na questão dos presídios femininos. Eu ia te perguntar sobre isso, não é? Quando que a gente começa a ver isso? Né? Exatamente Qual é a no período realidade, varguista. né? Já havia uma preocupação. No Estado varguista? Sim. Estado Novo? Isso. Olha. Já havia uma preocupação com a questão feminina, com a questão do encarceramento feminino. Só que ela não era levada ali muito a sério. Sim. Mas no período varguista você tem um grau de preocupação com a questão penitenciária por se tratar de um Estado policial. Mas é concreta? Isso levou a ações diferenciadas? Sim, levou a construção de presídios femininos ao longo do período. Demorou bastante. Sim. Os processos de construção foram muito demorados. Mas sim, passou-se a pensar. Até então a mulher, ela ocupava ali a documentação. Vamos pegar ali início do século XX, final do XIX, início do XX. Uma sala, ou às vezes misturava mesmo. Né? E aí, no período varguista, há um olhar dos juristas para poder, quem é essa população feminina? Foi quando essa preocupação ela se configurou de fato em pesquisas assim. Quantas são? Onde estão? O que elas precisam? É muito engraçado. Dá licença, eu vou te interromper novamente. Estou aqui pensando agora em outra coisa. Estou partindo para outro caminho. Quando a gente pega as constituições brasileiras, Constituição de 1934, que é varguista, mas é antes do Estado Novo, primeira vez na história do Brasil que a Constituição fala em voto feminino. Sim. Né? Só que a mulher não votou, porque logo em 37 veio o golpe, ela só vai votar lá em 45, 46, né? Mas quer dizer, você veja, no momento em que ela começa a ter algum tipo de garantia política, de garantia eleitoral, ela passa a ter também um sistema penitenciário que já começa a pensar na possibilidade dela ter um presídio, enfim, o que for, só para ela. Quer dizer, como que a questão constitucional, como que a questão eleitoral faz diferença no momento em que você vai se tornando um cidadão.